Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante na nossa língua. Muito importante. Ela é um elemento central. Provavelmente vocês já me viram citando essa classe de palavras para vocês alguma vez, seja em aula online ou seja na aula presencial. Provavelmente vocês já me ouviram ou vão ouvir muito eu falar sobre essa coisa. Então, atentem-se a essa aula de hoje. Prestem bastante atenção, tá? Se não entendeu, olhem de novo, escutem outra vez. Se ainda assim não entendeu, deem uma procuradinha no Google, pesquisem sobre e leiam sobre, porque é muito importante. Qual é essa classe de palavras tão importante que eu estou falando aqui para vocês, pessoal? Eu estou falando do verbo, tá? Falando do verbo. Temos o verbo como uma das classes de palavras mais importantes da nossa língua. Por quê? Porque ela é central. É ela quem diz se uma frase é ou não verbal. É ela quem define o que? Define a ação, tá? Então, para quem ainda não está habituado com o verbo, ainda não tem esse contato com o verbo, pensem no verbo como uma situação que está acontecendo. Algo está ocorrendo, tá? Tem algo ocorrendo. Então, os verbos, eles são palavras que indicam esse acontecimento, tá? Eles situam a gente que está lendo ou falando no tempo, tá? Eles variam também, além de eles indicar os acontecimentos, eles variam em número, tempo e em modo, tá? Modo e também em voz, mas vamos ficar entre esses agora. Número, tempo e modo, tá? Número, tempo e modo. Ah, professor, não sei o que o senhor quer dizer com número, tempo e modo. Pessoal, número. Lembre-se, número da indicação de quê? De quantidade. Quantidade, tá? Então, na língua portuguesa a gente tem duas coisas bem definidas em relação ao número das palavras. Ao número. Se é uma ou se é mais de uma, tá? Se é uma, é o quê? Se é uma, é singular, tá? Se a gente fala cachorro. Cachorro é singular, é um só cachorro, singular, tá? Agora se eu digo cachorros, é mais de um cachorro, logo é plural. Então, números são divididos nisso, singular e plural. Singular é uma única coisa, plural mais de uma. Ah, professor, 2 é plural? É. Ah, professor, 3 é plural? É. Ah, professor, 1000 é plural? É. Tá bem? Então, vamos lá. Eles variam em número. Temos também o tempo. Quais são as indicações de tempos que nós temos? Temos o pretérito, temos o presente e temos o futuro. Também se varia em voz, aliás, em modo, tá, pessoal? O modo que a gente tem é qual? Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo, tá bem? Modo subjuntivo, modo indicativo e modo imperativo. Temos esses três modos, tá? Deixa eu colocar um texto aqui para vocês aí na tela, ó. Tá aí? Vamos ler esse texto. Nesta madrugada, esse trechinho, né? É só um pedacinho do trecho. Nesta madrugada, choveu torrencialmente na cidade de Coronel Augusto. Casas inundadas, carros arrastados, árvores derrubadas. A população está aflita com a situação. Alguns voluntários e profissionais do serviço público transportaram moradores para a igreja, localizada no alto do município. Além disso, abrigaram outros moradores em uma escola. Ainda não se sabe se há vítimas. É a segunda vez em uma década que um forte temporal atinge Coronel Augusto. Tá? Vamos começar a analisar esse trecho aqui, tá, pessoal? Tem bastante coisa pra gente analisar. Vamos lá.
começa com nesta madrugada, e a gente tem o quê? Temos choveu, o verbo choveu. Percebam que é isso que aconteceu, tá? É um acontecimento, é uma ação. Nesse caso, é um fenômeno da natureza, um verbo, esse verbo aqui ele está exprimindo o quê? Um fenômeno da natureza. Que fenômeno é esse? A chuva torrencial que caiu na cidade de Coronel Augusto. Na cidade de Coronel Augusto caiu essa chuva torrencial, ou seja, uma chuva muito forte caiu nessa cidade, tá? Eu estou sendo bem claro aqui para vocês, bem óbvio até para algumas pessoas que sabem já o que é verbo, vão achar isso bem óbvio, mas é importante para quem não tem plena noção do que é verbo e de como ele se comporta e como detectamos um verbo numa oração, numa frase, num período, num parágrafo, num texto, tá bem? Vamos lá. Já no período, a população está aflita com a situação, ó, isso já é mais lá embaixo, ó, depois das reticências. Reticências são esses 3 pontinhos que temos ali depois das palavras derrubadas, tá? A população está aflita com a situação. Para aqui. A população está aflita com a situação, tá? Qual é o verbo que temos nesse trecho? A população está aflita com a situação. Acertou? Pronto, temos a palavra está, tá? Que é o verbo que ele foi empregado aqui como o estado, tá? O estado em que se encontra aquela população. A população está numa situação de catástrofe, tá? Ela está aflita. O estado da população é qual? Aflita. O estado, nesse caso, é como estamos, tá bem? Como algo está. Estado não é Paraíba, não é Rio de Janeiro, não é Amazonas, não. Estado, nesse caso, a gente está colocando o estado em que estamos, ou como nos encontramos, tá? Ou como o sujeito se encontra, tá? Que nesse caso é a população. Sujeito, sempre que eu falar de sujeito, eu vou relembrar para vocês. Sujeito é aquele que pratica ou é alvo da ação. Qual ação aqui? A ação de estar aflito. Quem é que está aflito? A população, tá bem? Mas não é do sujeito que a gente está falando aqui. Vamos lá. Naquela situação de catástrofe, eles estão, né? Então vamos ver outra palavra, outro trecho que temos mais para frente, tá? A gente vê em alguns voluntários e profissionais do serviço público transportaram moradores para a igreja, tá? Aí já mas é logo depois disso aqui, ó. Alguns voluntários e profissionais do serviço público transportaram moradores para a igreja. Qual é o verbo que a gente tem aqui? Transportar, tá? Algumas pessoas foram transportadas, tá? É muito fácil se você parar e analisar. Pensar, pessoal. Parar e realmente pensar. Quem é? Ah, é isso. É essa ação que está acontecendo. Estão transportando os moradores, tá? Alguns voluntários e profissionais do serviço público estão o quê? Estão transportando os moradores, tá? Para onde? Para a igreja. E temos também, além disso, abrigaram outros moradores em uma escola. Nesse trecho, além disso, abrigaram outros moradores em uma escola. O que é que está acontecendo aqui? O que foi que aconteceu nesse trecho? Os moradores foram abrigados numa escola, ou seja, o que é que está acontecendo? Abrigar. Alguém está sendo abrigado. Então, abrigaram é nosso verbo, tá bem? Abrigaram é verbo, é nosso verbo aqui. Perceberam, pessoal, que isso é uma ação. A gente viu aqui fenômeno, estado e ação. Vimos os 3 exemplos em que o verbo se encontra. Os 3 exemplos que o verbo aparece pra gente, tá bem? E agora vamos ver as flexões, ou seja, as formas do verbo. As formas que temos no verbo aqui. O verbo ele pode se flexionar em
primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa, tá? E em número e plural, o número dele, tá? Tá aí na tela para vocês, ó. Singular e plural, como eu tinha dito antes, tá bem? Ó, em primeira pessoa, quem é? É eu. Em segunda pessoa, é tu. Em terceira pessoa, ele ou ela. Isso no singular. Agora vamos ver no plural. No plural, a primeira pessoa do plural é quem? É nós. A segunda pessoa do plural é vós. A terceira pessoa do plural é eles ou elas, tá? Entenderam, pessoal? Primeira, eu. Primeira, singular aqui. Primeira, eu. Segunda, tu. Terceira, ele ou ela. Primeira do plural, nós. Segunda, vós. E terceira, eles. A gente tem aqui ó, os exemplos. Eu danço, tu danças, ele ou ela dança. Tá? Isso aqui no singular. Ou seja, uma pessoa só. A primeira pessoa sempre é eu. Tá? A primeira pessoa é eu. É quem fala. Eu. Quem fala. Eu. A segunda pessoa é tu. É com quem se fala. Tá? Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, quem é? É de quem ou do que se fala, tá? De quem se fala. A terceira pessoa é de quem. Se vocês lembrarem disso, vocês nunca vão esquecer. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, de quem com quem se fala. E terceira pessoa, de quem se fala, tá? Aprendendo isso, vocês vão tirar de letra as flexões verbais, tá? Lembrem de que a primeira pessoa é eu, a primeira pessoa do singular é eu, a segunda é tu, a terceira é ele ou ela, tá? E é o mesmo pro plural, nós, vós, eles. A gente tá vendo isso desde o prézinho. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, tá? É fácil, fácil, tá? A aula de hoje vai ficando por aqui, tá bem, pessoal? Ainda vamos ver verbo nas nossas aulas durante o ano, vamos ver bastante verbo, tá? Eu vou passar alguns exercícios, provavelmente em sala de aula, para a gente conjugar verbos, tá? Conjugar verbos é um bom treinamento, vamos treinando isso. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e a aula vai ficando por aqui. Tchau!